Olá pessoal, um abraço carinhoso para vocês. Eu sou o professor Júnior de Geografia das turmas do primeiro ano aí da nossa escola Joaquim Maurício. Hoje nós vamos estar iniciando então o PET 2. Vamos passar aqui só para dar algumas orientações com relação ao nosso primeiro texto, tá? Mas antes de nós falar propriamente deste texto, eu recebi essa imagem essa semana de um grande amigo meu, de Montes Claros, o Dr. Gilson Castro. E tinha um texto, né? Eu achei interessante, talvez até o momento que nós estamos passando. Essa imagem ela reflete muito. E aí eu tomei a liberdade de mostrar para vocês, até no sentido de que nós estamos passando por um momento muito difícil. A pandemia está sendo algo muito difícil. Dentro das nossas casas, no local de trabalho, mesmo trabalhando de forma remota, vocês, alunos aí na casa de vocês, com toda a dificuldade que cada um tem, uns não têm um celular, outros não têm nem um celular nem um computador, outros não têm internet, uma série de dificuldades que nós estamos passando. Mas lá na frente, pode ter certeza que nós vamos sair mais fortes dessa situação. Pode ter certeza que eu acho que tem algum propósito por tudo isso que nós estamos passando, né? E essa imagem do pé da bailarina é muito simbólico nesse sentido, porque na verdade nós temos aí um sacrifício e depois o sucesso. E a vida é assim. A vida nos ensina que nós temos que ter fé e acreditar naquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, para você, aluno, os alunos do primeiro ano, dê o máximo de si. Nesse momento aí que nós estamos passando, todos nós professores fazendo as aulas nossas com o maior carinho, com o objetivo de levar o conhecimento até vocês, tá? Então, o que é que nós queremos em troca? Que vocês valorizem os materiais que todos nós estamos fazendo para vocês, que vocês possam dar um retorno, dar esse feedback para os professores. Então, o que a gente deseja é dar o melhor de vocês dentro das possibilidades de cada um de vocês. Paciência, humildade. A gente sabe que não está fácil, a gente sabe que tem situações bastante singulares, bem difícil mesmo, mas é um momento de muita fé e de acreditar que nós vamos sair dessa. Então o que eu peço para vocês, alunos, é para valorizar todas essas aulas que nós estamos passando para vocês. Porque muitos de vocês vão fazer o PAES, vão fazer o vestibular, vão fazer SASE aí no final do ano, daqui 3 anos vocês vão fazer o Enem, daqui algum tempo vocês já estão fazendo outras provas externas. E cada aula dessa que nós, professores, estamos proporcionando para vocês é um momento ímpar. É muito importante. Então, o que a gente quer e o que a gente pede para vocês? Valorize cada momento. Nós temos que parar de olhar os pontos negativos e focalizar os pontos fortes de cada situação negativa. Se você não tem as condições para estudar, não tem uma internet, não tem um computador, tem um PET xerocado que vai ser distribuído para você. O que não pode é você fechar os olhos para a realidade, sabendo que lá na frente essa ausência de conhecimento vai pesar na sua qualidade de vida. Sabendo que a falta de absorver esse conhecimento que você está abrindo mão hoje, você não terá isso lá na frente. Então o que nós pedimos aí nesse PET 2, vamos pegar com muita garra, com muita fé, acreditar, superar todas as adversidades que nós temos aí e avançar. Eu acho que o momento é de avançar, respeitando, é claro, cada particularidade. Então peço licença para vocês para a gente fazer, né, esse momentinho aqui motivacional, né? Cada professor tem uma história de vida, nós não chegamos onde nós estamos de graça. Nós tivemos que passar por um sacrifício, assim como esse pé da bailarina mostra para a gente aqui. Quando a gente vê uma bailarina dançando, a gente vê esse aqui, ó, a maravilha da dança. Mas para chegar nessa dança, ela passa por esse sacrifício. E a vida é assim. A vida nos cobra dessa maneira. Tá? Então é um momento difícil que nós estamos passando, verdade, é um momento muito difícil. Mas se cada um de nós der um pouquinho, se você valorizar esse momento que você está tendo, caprichar, de repente você pode sair na frente de muitas outras pessoas. Então vamos pegar firme nesse PET 2 aí e bora para a aula, né? Bom,
Não vou aqui explicar o texto na íntegra, mas nós vamos tirar algumas dúvidas, né, de alguns conceitos, tá? É um tema muito importante, é um tema muito presente, perdão, nas avaliações externas, principalmente na prova do país do primeiro ano. Com certeza ele estará presente, tá? São os domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Mas antes de falar propriamente dos domínios morfoclimáticos, a gente tem que falar de umas características bastante peculiares que o nosso país tem, né? É de conhecimento de vocês que o Brasil ele é o quinto maior país do planeta em área, tá? Em extensão de área. Nós temos algo em torno aí de, se eu não estiver equivocado, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Estamos aí presentes em 3 hemisférios. São poucos países que conseguem atingir, né? Talvez só o Brasil. Vou até dar uma olhada no mapa mundi. Mas estamos presentes em 3 hemisférios. Um pouquinho no hemisfério norte, grande porção no hemisfério sul e aí uma outra porção no hemisfério oeste. Então, olha para você ver, a dimensão territorial do Brasil nos dá essas características. O Brasil tem aproximadamente aí mais de 23 mil quilômetros de fronteira. No hemisfério sul, nós só não fazemos fronteiras com 2 países, que é o Chile e o Equador. Para você ter ideia, a dimensão territorial do Brasil nos dá 6 tipos de climas. Então nós temos uma característica bastante singular, uma característica bastante ampla no sentido das potencialidades dos elementos naturais que nós temos e singular porque são poucos países que têm essas características, ok? Então, é um texto, um tema muito amplo, muito importante e sugiro que vocês possam estar aprofundando os seus estudos. Bacana? Então, o texto vai abordar um pouquinho sobre os biomas brasileiros, domínios morfoclimáticos, as atividades econômicas e suas relações sobre esse objeto de estudo, a ocupação do solo dentro do território brasileiro. Só quero aqui salientar uma coisa muito importante e interessante, porque algumas pessoas acabam achando que é a mesma coisa. A bioma e domínio morfoclimático, professor, é a mesma coisa. Idem para a vegetação. E isso não é verdade, gente. Os biomas brasileiros, eles têm uma amplitude com relação a inserir ao ser vivo no objeto de estudos. Os domínios morfoclimáticos, eles têm características de estudos apenas dos elementos naturais. Que elementos são esses? A gente vai falar um pouquinho de cada um mais à frente. Clima, relevo, vegetação, solo, hidrografia. Então, dentro do aspecto natural, os domínios morfoclimáticos, eles trabalham simplesmente com essa análise desses elementos. Já os biomas, além de trabalhar com esses elementos, tem também os seres vivos inseridos. E a vegetação, ela é um item de objeto de estudo nos domínios morfoclimáticos, tá? Espero ter sanado essa dúvida aí para vocês. Bom, mas quem foi, professor, que caracterizou esses domínios morfoclimáticos tão importantes, né? Quem caracterizou é um geógrafo muito famoso chamado Assis Absal. Ele fez um estudo. Esse estudo ele percorreu sobre o território brasileiro, analisando esses fatores importantíssimos, né, que eu citei para vocês aqui, que é o relevo, clima, a vegetação, a hidrografia, os tipos de solo de cada região e caracterizou e verificou uma singularidade desses elementos. Tá? Então, ele veio falar para a gente que os domínios morfoclimáticos nada mais é que uma interação desses elementos. É uma correlação desses elementos dentro do nosso território brasileiro. O Assis Absal, pessoal, ele é formado em geografia, formado em história também, mas ele é doutor em geografia física, né? Detém de um conhecimento bastante amplo sobre esta temática. Eu separei para vocês aqui um mapinha, deixa eu pôr aqui,
Ok. Esse mapa aqui mostra, então, os principais domínios morfoclimáticos dentro do nosso território. Tá? A gente vai estar comentando um pouquinho sobre cada um deles, a importância de cada um deles, mas volto a afirmar para vocês, o texto ele é muito, mas muito resumido. Nós vamos precisar pesquisar em outras fontes para poder ampliar o nosso conhecimento. Então, nós temos aqui bem distribuídos, tá? Os 6 domínios morfoclimáticos dentro do território brasileiro. Vamos voltar aqui para o textozinho do PET. Deixa eu ver aqui. Bom, desse aqui. Tá. O primeiro que a gente vai estar falando aqui vai ser o domínio amazônico, né? O domínio amazônico. Desculpa aí que hoje eu tô, a gripe atacou. O domínio amazônico ele é o mais extenso dentro do nosso território brasileiro, tá? Ele tem uma particularidade muito grande porque ele apresenta algumas características que vão influenciar em outros domínios, principalmente com as questões climáticas. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas a caracterização do domínio amazônico ele é extenso, muito extenso. Na verdade, ele é o maior domínio dentro do território brasileiro. Grandes porções na parte central deste domínio são áreas de planície, tá? Mas nós temos ali o Planalto das Goianas ao norte e ao sul o Planalto Amazônico Sul, tá? Essas áreas aí são áreas de grandes altimetrias, tá? Mas na parte central deste domínio preserva-se ou predomina a questão das bacias, tá? Das planícies, perdão. Nesse domínio nós vamos ter então o principal rio, que é o rio Amazonas. Tá? Esse rio ele é o maior do mundo tanto em extensão como também em volume de água. É um rio que ele não pode ser aproveitado para a produção da hidroeletricidade, não dá para construir uma usina hidrelétrica porque toda a sua área ele está localizado numa área de planície. Mas os rios que estão dentro deste domínio amazônico, que estão nas áreas de planalto, esses sim são aproveitados para a produção da hidroeletricidade. É uma área que vem sofrendo ao longo do tempo com a exploração da madeira, né? Vem sofrendo aí com uma devastação muito grande. Há também o avanço da fronteira agrícola dentro desse domínio para a exploração. Recentemente, naquele vídeo lá que o presidente da República soltou aqueles palavrões lá, e aí uma das falas lá foi a fala do ministro do Meio Ambiente, falando que eles tinham que aproveitar o momento para flexibilizar as leis para a gente poder explorar ainda mais o meio ambiente. Então, é o ministro do Meio Ambiente está lá para proteger o meio ambiente, mas em contrapartida ele está tentando facilitar uma exploração, principalmente dentro desse domínio amazônico aí. Então, é um domínio muito importante, bastante significante, tá? Dentro do nosso território. Voltando aqui para o nosso mapa, só para a gente observar, nós vamos perceber que o domínio amazônico ele compreende em toda a área da região norte, né? Ele faz uma certa fronteira aqui com o Cerrado e percebe que a dimensão de área deste domínio é muito grande. Olha o tamanho desse domínio morfoclimático, né? Então ele acaba tendo uma influência nos demais domínios. Voltando aqui para o nosso PET, vamos descer aqui no próximo domínio, que é o domínio do Cerrado. Domínio esse que faz parte, né, do nosso estado, na qual nós estamos inseridos. Bom, o domínio do Cerrado ele está compreendido, né, entre as Chapadas e os Planaltos Central daqui do nosso Brasil. Ele tem um clima tropical típico, duas estações muito bem definidas, né? O inverno seco e o verão úmido. A vegetação do Cerrado ela recebe um nome também, né? Deste domínio, que é o domínio do Cerrado, e a vegetação do Cerrado, que é a formação, né, de árvores, arbustos, né? Onde os troncos dessas árvores vão ser árvores retorcidas, árvores que vão estar ali, algumas até com uma certa proteção, né, legal, ou seja, vamos pegar aí o piquezeiro, por exemplo. O piquezeiro tem uma proteção legal que não pode cortar em espécie nenhuma, é protegida por lei, né? Mas ao longo do tempo é uma área que vem sendo desmatada, vem sendo
tendo aí a sua cobertura vegetal retirada para a exploração da fronteira agrícola brasileira. Estima aí que abriga apenas 5% da biodiversidade do planeta. Então, aí você pode ter uma ideia mais ou menos da importância do cerrado no cenário internacional. Após a criação de Brasília, esse texto destaca isso, a ocupação desta área ampliou, né? A exploração imobiliária e a exploração também agrícola ampliou nesse sentido. Apesar das terras do Cerrado, pessoal, elas não serem muito férteis, o homem desenvolveu várias tecnologias para fazer a correção do solo, né? E aí desenvolveu a questão da monocultura nessas áreas para a plantação de soja, algodão e outras commodities agrícolas, até mesmo para exportação. Bacana? Vou decimar um pouquinho aqui. Logo abaixo, o Pet aí faz um pequeno comentário sobre o domínio da Caatinga, né? A Caatinga está localizada aí na região Nordeste. Deixa eu voltar aqui no mapinha nosso aqui. A Caatinga está localizada aqui na região Nordeste, tá? Essa de vermelho aqui. O Cerrado, que nós comentamos mais à frente, é esta região aqui. Então, compreende-se aqui um pedacinho da faixa litorânea, né? Adentrando na região Nordeste do país. Tem umas fotos ali que depois eu vou estar mostrando para vocês, ok? Então vamos lá, Caatinga, as características. O clima é semiárido, né? Então nós vamos perceber que existe um índice pluviométrico bastante irregular, ou seja, as chuvas são muito irregulares, né? Chove muito pouco. Por isso, lá vai ter uma quantidade de rios com a capacidade muito grande de secar no período ainda mais da ausência dessas chuvas. A vegetação é associada de espécies rasteiras, com todas aquelas características, né, dos troncos secos, retorcidos, né? É um bioma muito afetado também pela expansão econômica das últimas décadas. É um bioma que sofre com a questão da sua localização devido à falta de chuvas nesse período, né? E aí nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Destaca também aqui, o texto vem colocar para a gente, duas consequências visíveis dessa exploração, que são o uso de técnicas agrícolas inadequadas, que acaba causando o quê? A salinização do solo e a tendência à desertificação desse solo, né? Então, esses aspectos ruins, né, que há dentro desse domínio da Caatinga. Descendo um pouquinho mais abaixo, nós vamos ter então os domínios dos maremotos, né? Maremorros, né? Maremotos, olha para você ver. Bom, neste domínio aqui, nós vamos ter então algumas características peculiares, né? Ele vai se estender aí pelos planaltos no interior do Sudeste, até as encostas lá do Atlântico, né? É uma área onde ele tem ali uma pequena participação da Mata Atlântica ainda, ou o que restou da Mata Atlântica, né, da floresta tropical, também conhecido como Mata Atlântica. As unidades de relevo são características de morros, né? É o que dá o nome aí a esse domínio. Morros arredondados, né, que sofreram por um processo de intemperismo ao longo do tempo, né? Estima-se que a Mata Atlântica abriga cerca de 25% das espécies vegetais do planeta. Ou o que restou dela, né, pessoal? Na verdade, a Mata Atlântica foi muito explorada, principalmente, né, no período colonial, exploração do pau-brasil, e na atualidade ela vem sofrendo com a especulação imobiliária, né? O textozinho até traz aqui uma parte da questão da urbanização, que depois vocês vão estar lendo e ampliando os estudos nesse sentido, tá? Coloca aqui que a urbanização é um fator que explica a retirada da mata nativa, ou seja, exploração imobiliária, né? Pessoal aí construindo as suas casas dentro dessa área, dentro desse domínio. O domínio das pradarias. Esse é o menor dos domínios naturais que tem dentro do nosso território brasileiro, tá? Ele está localizado aí no extremo sul do país. É conhecido como a região de Campanha Gaúcha, tá? A sua cobertura vegetal são campos e pradarias mesmo. Relevo aí de colinas suavemente onduladas, né, ao longo de toda a área territorial. O clima dessa região ele é predomina o clima subtropical nessa região.
Nas últimas décadas, a cultura mecanizada da soja e do trigo passaram a ocupar os espaços cada vez mais significantes. O que é que o textozinho quando ele fala nisso aí? Na verdade, gente, o sul do Brasil foi a nossa primeira fronteira agrícola, né? Essa fronteira agrícola brasileira, ela migrou para a região a centro-oeste dentro do bioma cerrado, tá? Então, mesmo assim ainda, devido aí a uma certa qualidade, né, do solo, essa área também foi muito explorada nesse sentido para a questão da agricultura. Bacana? O outro domínio aqui que o texto traz para a gente são os domínios das araucárias, né? As araucárias, elas estão aí no sul do país também, mais no extremo sul do país. O clima desse domínio é o clima subtropical, apresenta as médias mais baixas, né? Ou seja, muito frio mesmo nessas regiões, em determinadas partes do ano. A araucária é uma espécie conífera, também muito explorada aí para a questão da celulose, fabricação de papel, as madeireiras, enfim, né? De acordo com o IBAMA, aí resta apenas 4% da área original deste bioma, ou melhor, deste domínio, né? A devastação aí foi bastante significativa na exploração de madeira. Então, é uma área importante, devastada, localizada no sul do Brasil, onde possui as baixas temperaturas, né? São áreas aí que em determinadas situações pode até nevar, ok? Aqui, logo abaixo, o texto vai trazer para a gente as faixas de transição. E o que é isso, professor, faixa de transição? Vamos botar no nosso mapa lá. Bom, aqui no mapa nós vamos perceber que nós comentamos um pouquinho sobre cada bioma, né? Ou melhor, sobre cada domínio, né? Os domínios morfoclimáticos. Falamos um pouquinho do domínio morfoclimático amazônico, do cerrado, falamos da caatinga, falamos aí dos mares dos morros, falamos sobre araucárias, as pradarias e ficou as faixas de transição para a gente estar comentando. E o que são essas faixas de transição, galera? É o seguinte, percebe-se que entre um domínio e outro há essa faixa branca aqui que se estende até chegar à fronteira de outro domínio. Vamos pegar como exemplo aqui o domínio morfoclimático amazônico com o cerrado. Esta faixa branca é a faixa de transição. Então, nesta faixa de transição aqui, o que eu vou ocorrer? Eu vou ter características dos domínios morfoclimáticos amazônicos e vou ter características dos domínios morfoclimáticos do cerrado, que vão estar aqui fazendo a transição de um domínio para o outro. Tá? Então, essas faixas de transição nada mais que uma ponte entre um domínio indo para o outro domínio. Bacana? Tranquilo aí? Essas faixas de transição, o texto traz para a gente aí, eles foram subdivididos, né, em 3 grandes faixas de transição, né? Pantanal, mata de cocais e manguezais, tá? Depois vocês passam aí, dá uma lidinha aí para vocês se aprofundar a questão disso aí, mas foram divididos em 3. Então, só para a gente recapitular, nós temos 6 domínios morfoclimáticos, tá? Domínio amazônico, cerrado, marés dos morros, caatinga, araucárias, pradarias. E por último, nós temos então as faixas de transição, que subdivide em 3. Quais são as faixas de transição, professor? Vamos lá. Pantanal, mata de cocais e manguezais. Tranquilo? Pessoal, o texto está muito resumido, tá? Eu sugiro aí para vocês pesquisarem em outras fontes, dar uma olhadinha no livro de vocês, tá? Eu dei uma olhada lá, vi alguma coisa interessante sobre a temática, dá para a gente aprofundar ainda mais os estudos. Bacana? Após você assistir essa videoaula, leia o texto, releia o texto novamente, grife as palavras que você tem dúvida. É um assunto muito importante, com certeza fará presença aí no seu país no final do ano, tá? Se assim acontecer também, né? Prova do SAS também, porque ele é muito amplo, né? Não vai ser em 2 folhas, 2 folhas e meia, que a gente vai conseguir absorver toda essa gama de conhecimento, tá?
Pesquisa um pouquinho também sobre o pesquisador Assis Absabe. Foi ele que caracterizou, foi ele que classificou essa nomenclatura dos domínios morfoclimáticos, tá? Para você ter uma ideia o que o levou a caracterizar em cima daqueles elementos que nós mencionamos no início da aula. Bacana? Tranquilo? Feito isso aí, você vai seguir então os seus estudos, tá? Para a resolução da atividade. Bacana? Galera, com relação à atividade, dá uma lida, tente fazer o máximo que você puder. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível pelo WhatsApp, manda mensagem, participe. Pessoal, isso é muito importante. Tem a questão do chat também, você pode colocar lá o seu questionamento no chat, tá? Porém, falar em chat, algumas pessoas participaram na última aula, a grande maioria não participou. Eu vou estar colocando temas importantes lá no chat. Quem puder, dá uma olhada, comente, faça essa via de comunicação muito importante. Pessoal, eu volto a repetir. Isso aqui é para você. Isso aqui é para o seu futuro, tá? Invista no seu futuro, bacana? Então, corra atrás, tente estudar o máximo possível que você puder, beleza? Um abraço a todos e até mais.